Salve, salve pessoal! Boa tarde para todos vocês, bom dia, boa noite. Vamos para mais uma aula de filosofia. O tema da nossa aula de hoje é empirismo. Especificamente nós vamos trabalhar aquilo que o John Locke pensou. Vamos nessa? Bom, essa é uma teoria que nasce no pré-Revolução Francesa, no pré-Revolução Industrial e na ascensão da concepção burguesa de mundo. Nós não podemos esquecer que o John Locke é um cara que viveu intensamente no século XVII e participou ativamente, inclusive tendo que ser exilado, da guerra civil que acontece na Inglaterra no século XVII. Então, John Locke é o resultado da concretização das ideias burguesas de mundo e da concepção de que o tempo presente e a ação presente do homem é o que importa para desenvolver conhecimento e para acumular formação de ideias. Então essa é uma concepção bastante importante que a burguesia acaba construindo o terreno para que surja pensadores do porte do John Locke e do David Hume e, consequentemente, esses caras acabam concretizando aquilo que havia nascido no século XI, no século XII com os comerciantes e que estava atingindo a maturidade do pensamento. Ou seja, aquilo que era apenas um grupo social específico, restrito da burguesia, que era o homem olhar para frente, o homem ser dono do tempo presente e do tempo futuro, né? Em contrapartida à concepção da nobreza de perspectiva, né? De que o que é importante é olhar para trás, do que é importante é a tradição. Então, o John Locke que cria esse novo pensamento, essa epistemologia, né? É, na verdade, fruto da concretização e da maturidade das ideias burguesas. Nós não podemos esquecer disso. Mas ele vai além, porque das ideias burguesas nós já tínhamos assim o racionalismo do René Descartes, que se apropriou do sistema matemático para tentar configurar uma análise do pensamento, né? O René Descartes tentou viabilizar um método de teoria para que a gente pudesse ter certeza, né, daquilo que existe e daquilo que não existe. Mas mesmo o René Descartes, sendo um dos precursores desse racionalismo, ele traz algumas ideias ainda metafísicas, uma racionalidade ainda no campo apenas das ideias, né? Então é aí que parte a origem do pensamento de Locke, da crítica do racionalismo do René Descartes, com aquela concepção de que havia algumas ideias inatas no ser humano, como a ideia de Deus, a ideia de realidade, alguns aspectos da natureza. Então, o John Locke critica o René Descartes dizendo que não é a razão a única fonte do conhecimento, né? Ou seja, para ele é importante analisar os sentidos. E eu não sei se vocês analisam esse embate entre a concepção de ideias inatas e desse empirismo dos sentidos como um segundo tempo de uma disputa também entre Aristóteles e Platão, né? Platão valorizando o mundo das ideias, o mundo inteligível, como se esse mundo fosse o mundo da perfeição, e Aristóteles critica essa desvinculação do mundo das ideias, do mundo concreto, do mundo objetivo, e traz a formação do conhecimento a partir da experiência. Então veja que interessante, se o renascimento cultural, se o renascimento urbano, né, mas sobretudo o renascimento cultural, ele vai buscar a origem do desenvolvimento cultural daquele período na Idade Clássica, o pensamento desse renascimento filosófico que surge também vai ter um embate, vai ter também um segundo tempo da era clássica, né? Entre o que vale mais, a racionalidade, ou o que vale mais é o empirismo. E esse empirismo, ele tem uma força motriz
né, uma força pujante dentro dele, que é baseado nos sentidos, onde esses, para o John Locke, por exemplo, são a fonte última de todo o conhecimento humano. E se ele afirma que o sentido é importante, o sentido de cada ser humano é importante, a sensibilidade, ele está valorizando, por óbvio, aquilo que o ser humano vive, aquilo que o ser humano experimenta. Então nós temos aí uma rejeição clássica ao mundo das ideias inatas, né? Então, para ele não existe nenhuma compreensão inata, que nasce junto com o ser humano, né? Não existe nenhuma ideia que nasce junto com o ser humano. Essa concepção ela foi discutida por outros filósofos anteriores ao John Locke, mas como por exemplo o Hobbes. Mas o John Locke, desculpa, ele é o filósofo que vai trabalhar essa concepção primeira, tá? Então aí ele vai sistematizar o seu pensamento e por isso que ele vai ser tão importante para a gente, né? Que inaugura esse espírito iluminista e dá uma razão, uma importância muito grande para a materialidade das coisas, né? Ou seja, para as coisas serem analisadas a partir da sua concretude, tá? E, obviamente, é o início do pensamento e do espírito iluminista. 3 pensadores, essencialmente, que nós temos no empirismo. O principal deles é John Locke, o Berkeley e também o Hume. E hoje nós vamos falar do John Locke, né? Bom, qual é a grande preocupação do John Locke para tentar entender o pensamento humano e tentar entender os pensamentos que ele teve, né? A grande preocupação dele é efetivamente compreender a realidade, certo? O que é na verdade, né? O que é a materialidade? O que é o que a gente está vendo, né? Que é o mesmo objetivo do René Descartes. Então, se ele refuta as ideias inatas, por mais que elas sejam, assim, muito presentes pra gente, por exemplo, como se todos os pais amam os filhos. Isso acontece na maioria dos casos, mas nem em todos os casos isso acontece. Então, pro Locke, não dá pra gente partir de um pressuposto de que amar o próprio filho é algo natural, porque para ele não existe nenhum sentimento, nenhuma ideia natural. E quando a gente fala ideia para o John Locke, nós estamos dizendo conteúdo mental, né? Então tudo aquilo que é pensado, que é imaginado, que tem um mecanismo de representação na nossa mente, tá? Então, para ele, não existe princípio que humanos concordem. Então, não existe nenhuma ideia na cabeça de todos os seres humanos como se aquilo fosse verdade absoluta, certo? Por quê? Porque para ele, todos os seres humanos, eles são diversos. Eles são diversos tanto nos aspectos biológicos, e é a partir daí que o John Locke passa a pensar a diversidade humana, mas nos aspectos sociais. Porque as pessoas têm cores de cabelo diferentes, cor de olhos diferentes, cor de pele diferente, né? Mas o que mais importa para ele é que cada caminho que um ser humano tomou na sua vida, a partir das circunstâncias dadas, tanto de fora quanto para dentro, né, da própria individualidade do ser, constitui uma única experiência. Então, escolhas que vocês fazem no dia a dia vai gerar múltiplas variações e combinados de escolhas que nenhum outro ser humano vai fazer. E, obviamente, que esse conjunto de escolhas forma a sua individualidade. E essa individualidade sua formada também forma o seu pensamento, também forma a sua intelectualidade e também forma a forma com que você encara a realidade e pensa a realidade, certo? Então, para ele, as ideias, elas vêm da experiência. E como essa experiência é muito diversa, nós temos múltiplas formas de encarar a realidade, tá? Bom, então veja, se eu falo para vocês formar na cabeça de vocês a ideia de uma árvore,
essa árvore só se forma na cabeça de vocês por conta que vocês observaram múltiplas árvores a partir da sua vivência, né? Então aqui no Brasil, que é um território tropical, quando se fala em árvore, é bem provável que a partir da nossa experiência local, nós imaginemos, né, nós vamos imaginar uma árvore que tem uma copa bastante robusta. Mas, se a gente fizer a mesma pergunta para um indivíduo que teve uma experiência diferente, como uma experiência em savana, não vai conseguir compreender uma árvore com uma copa robusta, certo? Então veja o papel importante desse caminhar do ser humano para a formação da sua intelectualidade. E é por isso que essas ideias, né, elas acabam pintando a folha em branco que é a mente humana. Então, para ele, os seres humanos nascem com uma folha em branco. E é a partir das sensações que eles constroem, a partir de situações dadas, ou que eles constroem a sua intelectualidade, né? Então, para ele, quando a gente vê alguma coisa e imagina essa coisa, nós estamos fazendo representações de objetos reais. Então a realidade existe, ele não está negando, né? Mas a nossa ideia é o mais próximo possível daquilo que a gente viu realmente, daquilo que a gente observou concretamente, tá? E aí, esses objetos reais, concretos e materiais são a causa das nossas representações, das nossas ideias, certo? Então é importante para vocês notarem como o John Locke trata a materialidade, trata a experiência concreta como o motor central para fazer com que a gente crie as ideias. Então as ideias não surgem do nada, as ideias surgem a partir da realidade concreta. Beleza, minha gente? Então, é uma importância muito grande a experiência, para ele os sentidos é preponderante na formação do conhecimento. Enfim, espero que todos vocês tenham gostado dessa pequena aula sobre John Locke e o empirismo. Curta o vídeo aí, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Um forte abraço para todos vocês. Fui!